Olá, Matheus, olá, todas as pessoas. Estamos gravando, vamos entrar daqui a pouquinho também ao vivo pelo Instagram e vamos deixar gravado no YouTube. Matheus, então eu vou ligar aqui o Instagram Live e vou anunciar. Mas... Era o Instituto Constelações, você que eu te convido? Peraí que eu já vou entrar. Ah, tá. Maravilha. Aí. Estamos começando aqui a nossa live, que vai ser gravada está sendo gravada, depois vai estar no YouTube também, do meu canal. Vamos esperar entrar alguém aqui para ver se o som que está entrando aqui pela live do Instagram está funcionando também. Entrou o Richard. Richard, confirma só se está ouvindo bem. Como é que está o som aí para você? Não sei se está... Ah, está funcionando bem. Maravilha. Então, a gente está gravando para depois colocar no YouTube também. Matheus, eu te adicionei, mas não te chamei, né, cara? Assim. Aí. Tudo bem. Olá. Agora sim. Agora está duplo. Estou vendo o Matheus aqui em tela grande fora. Estamos batendo um papinho. Está cortando? Isso. No celular está aqui. Aí. Boa. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Olá. Samuca. Deve ser alguém que você conhece, com certeza. Deixa eu ver. Nos avisando ao pessoal aqui da live no Instagram que nós estamos gravando também para depois colocar no YouTube. Então, já tivemos algumas conversas, já participei do Pode Cura do Matheus também. Foi semana passada, acho que foi semana passada, né? Foi depois do carnaval. Alô, deixa eu ver. Tá fazendo um eco. Um eco do YouTube. Já sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Tá com muito eco? Alô. Tá. Alô. Agora parou. Parou? Parou. Tem que baixar um pouquinho a fonte aqui. Agora sincronizou o som. Sincronizou? Uhum. Vamos ficar feliz. Como é que tá aí agora, Matheus? Beleza, tá, tudo certo. Uhum. Maravilha, então. O Dileia, bem-vinda. Faz parte também do grupo do Sagrado Feminino, que estava falando com o Matheus aqui um pouco antes. Matheus, Tônio Luna aqui, direto de Curitiba, constelador, psicoterapeuta. Eu queria que você se apresentasse. A parte das pessoas já conhecem você, mas você se apresente aí, por favor. Obrigado, Tônio. Uma alegria estar aqui. Grato pelo convite, viu? Quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Santos.
Eu também sou terapeuta sistêmico, sou constelador, palestrante, sou ah, pós-graduado em psicologia transpessoal, gosto de usar hipnose ericksoniana, entre alguns outros recursos, programação neurolinguística, e me dedico esses anos todos ao desenvolvimento humano, né? E a conhecer mais o ser humano dentro do seu âmbito corporal, emocional, espiritual, e todos esses. Então, conheci o Bert Hellinger, pude aprender diretamente com ele, foi lá que eu conheci o Tony Luna, né? Fomos colegas na turma de formação, e estamos aqui hoje, continuamos, né, Tônio, levando as constelações familiares, segundo Bert Hellinger, à frente, e esse trabalho de terapia e conhecimento para o desenvolvimento humano. Matheus é uma das pessoas, dos amigos que tem vontade de morar mais perto. Né? Eu moro em Curitiba, ele mora em Brasília. A gente teve pouca oportunidade nos últimos anos de estar juntos, mas fizemos a nossa formação juntos. Né? E há algum tempo já temos conversado, já tentado fazer alguma coisa juntos. Ele, enfim, nosso amigo Renê também, né? Que é um amigo em comum também. E a nossa provocação, o que a gente está pensando hoje, é sobre a ideia do corpo sistêmico. Para as pessoas que estão no Instagram, isso aqui vai ficar gravado depois no YouTube também, e vocês vão poder assistir também. Então, depois no final eu coloco o link do canal do YouTube também. Então, a gente está gravando no YouTube. Mas a ideia é desse corpo sistêmico. É isso que do que a gente compreende, às vezes por somatização, mas não só como um processo biológico, mas como um processo de manifestação sistêmica também, né? Matheus tem um trabalho super interessante com circulação extracorpórea, em cirurgias e tal, e eu gostei da ideia da metáfora de pensar quanto a gente está sujeito a coisas extracorpóreas que sustentam a nossa vida e afetam a nossa vida de uma maneira interessante. Como é que você olha para isso, Matheus? Para essa questão né, nosso corpo não está constituído só de células, mas centenas e milhares de histórias daqueles que vieram antes também e que se manifestam nesse corpo. Eu gosto muito da hipnose ericksoniana, uso bastante, até nos processos de meditação, gosto bastante dela. Como é que você vê isso, Matheus? Eu acho, um dos meus pontos de pesquisa e de busca de conhecimento é justamente isso. Pessoalmente, para mim, a minha vocação é estudar o corpo humano, né? Estudar o ser humano, o ser biológico que a gente é, e o ser humano, enquanto corpo, ele já é um sistema em si. Né? É um sistema e nenhuma célula se mantém sozinha. Né? Esses dias eu estava lendo um livro do Antônio Damasio, aquele O Erro de Descartes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção daquele livro é a defesa dele de que a mente não é só o cérebro. É um sistema corporal, é um reflexo do sistema corporal. O corpo como um todo ele influencia o cérebro e o cérebro influencia o corpo. Então, essa é a minha busca de entender o ser humano, não só do aspecto corporal, mas no ser humano, do ser integral que ele é. E quando eu conheci as constelações, uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção foi essa expansão do olhar para perceber o ser humano enquanto um ser sistêmico. O que significa isso, né, Tônio? Significa, assim, que um ser humano, ele não nasce do nada. Sim. No momento em que ele nasce, ele já entra dentro de um contexto. Ou seja, só dele nascer, ele já está conectado a uma história. A história dos pais, a história dos pais, a história do contexto social, da cidade, de onde ele nasceu, do país que ele nasceu. Então, nós somos seres sistêmicos e diversas linhas de desenvolvimento pessoal hoje expandiram para esse nível. A programação neurolinguística mesmo, quarto estágio deles é a visão sistêmica do ser humano. Então, eu vejo que é uma coisa que está dentro do consciente coletivo, essa busca de entender cada vez mais o quanto é que
todo um sistema influencia o ser que nós somos. Eu acho isso muito interessante. E o quanto que a gente pode acessar e perceber que essa influência vem, inclusive, de gerações e gerações atrás, né? São o que a gente chama, que as culturas antigas sempre chamaram dos nossos ancestrais, essa reverência aos ancestrais, né? Então, eu vejo dessa forma, acho que é um tema, assim, super vasto. Existem evidências científicas já hoje a respeito de tudo isso, e é algo que a gente pode estudar, cada parte dessa pode falar, eu gosto muito, é um tema que eu gosto. Você escolheu a dedo. Eu acho curioso a gente pensar, e até de pensar, Matheus, entrou aqui a nossa colega Sabrina, entrou também, Ah, a Júlia entrou também, a Juliana entrou também, mas eu gosto de pensar o que é que desse sistema nos produz e nos traz aqui hoje, né? Fico curioso em saber. Eu acho que todo encontro tem não sei se é um motivo, mas uma provocação anterior, né? Tudo que vem a acrescentar de uma forma positiva, às vezes negativa também, mas faz parte da nossa história. A gente se espelha muito nessas relações externas também, né? E a gente encontra muito do que é bom da gente e muito do que é ruim, né? A gente tem uma máxima em psicoterapia, que aquilo que mais incomoda nos outros são as suas próprias coisas, né? Então a gente tá sujeito a isso, né? O que você acha, Matheus? É uma provocação. Bem, eu tenho um programa de YouTube chamado Diálogos Lunáticos, tá? Até a caneca aqui dos Diálogos Lunáticos, e uma das coisas que eu mais gosto é provocar. O que você acha que traz a gente aqui agora, nesse momento, a pensar, a pensar sobre esse corpo, que de repente não é só meu corpo, mas o corpo de todas as pessoas que estão assistindo, o seu corpo, o corpo das pessoas que vieram antes, e provoca a gente ataque. Eu, por exemplo, eu sinto agora, enquanto estou conversando aqui com você, uma alegria, normalmente eu durmo 8h30, 9 horas, hoje com certeza vai ser um dia que eu vou dormir bem mais tarde do que isso. O que traz a gente aqui, sei lá? olha, eu falei assim há um tempo atrás, logo depois dos primeiros ataques à constelação, eu encontrei com a Mimansa. Uhum, E uhum, aí nessa conversa, assim, que ela é conhecida como a primeira pessoa a trazer a constelação para o Brasil, né? sim. Eu disse assim que nós que convivemos com o Bert, nós que aprendemos diretamente com ele, nós que entendemos algumas coisas do trabalho do Bert, nós temos um dever de transmitir isso de uma forma que seja mais fiel àquilo que nós vivenciamos, porque aquilo que o Bert foi investigando dentro do seu trabalho é algo que traz uma verdade do ser humano. Então eu vejo que algumas dessas pessoas são vocacionadas a trazer isso para trazer uma expansão de consciência. Que seja dentro de uma live no YouTube, né, que seja dentro de uma live no Instagram, que seja dentro de alguns vídeos, eu acho que esse é o primeiro motivo. O ser humano tem inerente a si, né, na estrutura do seu inconsciente, que é na estrutura celular também, ele tem esse sentido de evolução. Você pode ver que o ser humano sempre está direcionado à evolução, ao desenvolvimento do Uhum, conhecimento, ao desenvolvimento das relações, ao crescimento, à busca das melhores condições. Então, eu vejo que nós estarmos reunidos aqui também tem relação com isso, com essa vocação de sermos um canal, de trazer algo que vai além do ser individual, para que chegue ao ser coletivo, né? Então, eu vejo que nós que vivemos essa experiência com Bert e tivemos assim tantas vivências tão bonitas, uhum, tão intensas, a gente não tem como ficar só com a gente. Isso, né? É muito importante a gente transmitir isso para que as pessoas saibam que existe isso e que tem condição de auxiliar as pessoas de uma forma ética, séria e verdadeira. Então, eu acho que essa sua provocação está relacionada a isso. As pessoas que nós precisamos falar.
Nós precisamos mostrar para as pessoas o que que é, o que que nós aprendemos de um trabalho que, como o Bert disse em 2012, evoluiu a tal ponto que se tornou um instrumento de expansão da consciência humana. Então é isso. O que você acha? Eu acho que esse é o exato caminho. Eu estou pensando em outra coisa. Você foi constelado pelo Bert, né? Fui algumas, acho que umas 3 vezes. Uhum. Eu não tive, eu tive com o Bert 3 vezes, mas não fui constelado. Tinha uma vez até. Mais até, acho que umas 6 vezes, viu? Eu aproveitava mesmo. Então, essa é uma experiência interessante. E algumas pessoas que não conhecem o Roberto, não tiveram a oportunidade, acham estranho, parece que a gente tem uma certa idolatria. De fato, eu acho que é um tanto por aí, porque a gente percebia, em especial, uma coisa que me encantava nele, era assim, a flexibilidade. Né? Eu lembro que quando a gente esteve com ele lá no México, fizeram uma pergunta para ele assim, mas Berto, agora você está falando que esse sistema agora funciona assim, assim, mas ano passado você falava de uma outra forma, totalmente diferente. Ele falou, agora não falo mais. Agora isso mudou radicalmente. Essa versatilidade, sem guerra de ego, de achar que eu sou dono da verdade, então isso não muda mais, isso, né, isso nos provoca um lugar muito, muito interessante. Quando a gente esteve lá com ele no México, até foi a última apresentação dele em público e tal, e fazia muito pouco tempo que teve aquele terremoto no México, na cidade do México e tal lá, então haviam várias pessoas na plateia que estavam assustadas, indo com medo até de voltar para casa. Algumas estavam até sentadas atrás da gente até. Né? E ele se dirigiu a um pouco essas pessoas, em um certo momento, aquilo mexeu com ele, ele chegou a sair lá do palco, depois voltou de novo, ou seja, sem medo de errar, de experimentar. E alguém que sofreu muitas críticas, né? Sofreu muitas críticas, muitas, entre aspas, muitos reveses, né? Alguém foi atacado. E quando a gente está nesse espaço de constelação, por exemplo, não sei se você, Matheus, mas eu também, quando conheci a constelação, eu duvidei muito dela. Né? Eu achei que a coisa não era exatamente tudo aquilo que estava sendo prometido. Deixa eu falar para as pessoas que entraram agora há pouco, também nós estamos gravando isso no YouTube, depois a gente vai passar o link do YouTube da gravação também. Vai ficar gravado aqui com live aqui no Instagram e no YouTube também. Mas essa dúvida inicial e a possibilidade de não se encantar com as certezas, né? Tenho certeza que isso é assim. No pod cura do Matheus, ele convidou, esses tempos atrás fizemos juntos, eu coloquei com a única certeza que a gente tem é a morte. Né? O resto são tateios experimentais. Então, para isso a gente precisa experimentar, precisa ter uma curiosidade sobre coisas novas. A constelação já segue por tantos outros caminhos, e o próprio Bert abriu esse espaço, né? Dizendo assim, daqui para frente, é com vocês, abram outros espaços, outras coisas, né? Outras leis, outras formas de poder pensar, não só isso que eu tenho colocado. Então, ela não é religiosa no sentido de faça esse caminho, né, ele dá uma liberdade, e a gente tem esse caminho da liberdade. Né? Tenha a sua liberdade de poder encontrar seu próprio caminho. Como é que você pensa isso, Matheus? Eu vejo que é exatamente isso, sabe? A admiração que eu tenho pelo aquilo que o Bert fez foi justamente por ele ter coragem de sempre seguir em frente, sabe? Porque eu me lembro, teve uma vez que o Sam e meu pai, a gente estava conversando com o Bert, e ele disse assim, eu, eu passei pela guerra e eu sempre segui em frente. Eu passei por muitas coisas na vida, e agora, com 92 anos, eu não tenho medo de nada. Eu me sinto pronto. Se for a minha hora, quando for a minha hora, eu me sinto pronto. Eu me lembro dele falar isso. E eu vejo que isso é um mote, né? É um tema, uma força que está dentro do trabalho dele. Ele sempre seguiu em frente. Seguiu em frente no quê? Eu acho isso interessante porque
Sabe, Tônio, eu não vi consteladores antigos se dedicando a entender como é que o Bert formou a constelação do jeito que foi evoluindo. Não vi. Mas eu fui pesquisar isso com alguns consteladores antigos, sabe? E aí eu vi peças assim, é meio que um conhecimento arqueológico que eu tenho das origens da constelação para entender o desenvolvimento do trabalho com Bert. Desde lá dos anos 70, né, com a análise de script, e depois o que ele foi colocando e vendo, o que ele identificou do trabalho da Virginia Satir, que ele conheceu através da Thea Schumfelter, né, e como é que ele foi desenvolvendo esse trabalho. E esse é o grande mote dele, seguir em frente para algo que ele se sentiu chamado. Porque isso ele deixou escrito no meu trabalho, minha vida, que quando ele participou a primeira vez de uma constelação, e ele falava isso, eu me encontrei com as constelações, eu ouvi ele falar disso, né? Eu me encontrei com as constelações. Ele teve uma sensação, né? Ele representou o pai de um menino, de um cliente lá, de um menino esquizofrênico. E quando tiraram o representante dele de perto, ele sentiu um buraco. E aquela sensação que não era ele chamou muito a atenção dele. Chamou muito a atenção. E aí ele perguntou para a dirigente do grupo o que era aquela sensação que ele sentiu, ela não soube descrever. E foi justamente essa sensação que ele sempre esteve em busca de conhecer mais e mais e mais. Porque ali ele percebeu que existe uma bússola do ser humano além do seu entendimento cognitivo e narrativo. Ele percebeu que tinha algo assim. Então, eu vejo que é esse desenvolvimento do Bert de sempre ir em frente, em frente, em frente, que me trouxe esse olhar dele de, tipo assim, as pessoas podiam criticar, mas ele tinha uma certeza de que ele estava descobrindo algo que ainda não tinha sido visto pela humanidade, que era essa nossa capacidade de ter contato com as informações que vêm da alma, que a gente hoje chama de campo. Uhum. O que você acha? Eu acho que é por aí mesmo. E, em especial, isso se ancora quando as pessoas falam, quando a gente fala, mas ele sentiu isso, ou aonde ele sentia isso? No corpo, né? No corpo físico, né? Então, muitas compreensões ou intuições, elas são precedidas de sensações corporais, né? Ele vai chamar de intuição, mas são um processo neurológico complexo, intenso e corporal também. Até para a gente não separar como, né? Não, isso é de fora, são outras energias. Não, é todo um sistema que é integrado. Então, o corpo da gente sente, né? Por isso eu acho tão importante e a gente perceber e esperar antes da compreensão, né? Alguma coisa que o corpo está dizendo, mesmo que isso demore bastante tempo, né? Então, nas constelações que eu pude assistir, enfim, na época da Reni Schulli com o Berto eu só tive 3 vezes, né? Não tive com ele tantas vezes, mas que eu pude perceber, a paciência, ou vamos deixar isso aparecer. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu sei que teve mais próximo a ele, já no final, ele teve uma mudança de postura, às vezes ele constelava em menos de 1 minuto, né? Ele fazia constelações muito rápidas e ele percebia muito bem quem estava no campo, né? E muitas vezes a gente percebe nas constelações do grupo que o que está guiando naquele exato momento é muito mais o ego, né? Muito mais o desejo de participar, de ser visto e tal, um ego infantil, do que. Então, eu vi ele expulsar algumas pessoas do palco, no Instituto de Teatro, né? Você não está participando. E às vezes tinha constelações que eram muito imediatas. E usava, você deve ter visto, eu vi uma vez em Brasília, ele dizer para um casal, ele disse para um casal assim, começaram a constelar, não adianta, a relação de vocês não tem o menor futuro, ela vai dar errado, né? Não vai funcionar. Ele usava muito como provocação, como ele fez com a Sophie também, né?
a Sophie, que foi a esposa dele, ele disse, e a Sophie contou essa história lá na Cidade do México, né? E o Bert encorajou ela a desistir, porque ela nunca ia conseguir constelar, não ia dar conta da constelação. Né? Tem essa provocação, de uma certa forma, quase que ericksoniana, né? Quase hipnótica, de fazer as pessoas serem provocadas a um outro lugar. Como é que você vê isso? É um recurso que a gente usa, né? Em alguns momentos a gente precisa. Uhum. É um assunto que eu falo assim, são partes quiropráticas da terapia, que às vezes a gente faz um movimento mais brusco um pouco para justamente deslocar e relocar a consciência da pessoa. Então é a quiropraxia de consciência que eu brinco, Boa. né? Que você dá uma estralada na pessoa, encaixa e fala, nossa, eu estava todo o tempo todo e não percebia. Que é isso, a pessoa já está há tanto tempo daquela forma, vendo daquela forma, que uma hora que você dá um enfrentamento para essa pessoa, isso gera dentro dela um movimento. E aquele movimento é justamente, eu vou provar para ele que ele está errado, né? Então, já teve alguns casos que eu vi isso. O Bert, eu me lembro de 2015, ele deu um curso, foi a última vez que ele fez uma supervisão. E, olha, Tônio, ele ficou uns 30 minutos assim, chamando a atenção da gente, assim, dando um cacete a respeito da presunção do constelador. O quanto que o constelador não sustenta observar e deixar os movimentos acontecerem. O quanto é que a pessoa se sente movida a fazer algo pelo outro. E que, naquele momento, as constelações eram algo muito grande dentro da postura que ele estava. E que a presunção do constelador, ela limitava o movimento da alma. Então, assim, ele foi bem duro na fala dele, e eu vejo isso como uma. Ele estava ensinando. Só que, assim, e ele disse: ninguém aprendeu constelação comigo. Ninguém sabe. E aí ele chamava a pessoa para começar a constelar, fazer a constelação, a pessoa começava errado, ele falava para ela sentar. Aí chamava a outra. E aí, depois de algumas pessoas assim que ele falava, oh, pode sentar, não, você não soube, tal. Ele dizia assim, quem tem coragem de trabalhar comigo? Com isso tudo, ele estava provocando a gente a encontrar qual é o lugar do constelador. Porque a Sophie dizia isso, e eu acho isso muito bonito, muito interessante, porque assim, ele estava 30 anos na frente. Ele estava 30 anos, ele já tinha percebido, ele sentia a postura da pessoa. Era muito forte isso. E nesse seminário também, ele falou uma coisa que você disse que ele falou lá no México, né? A pessoa também falou, Bert, mas nos seus livros você disse assim, assim, assim e tal, e agora você está dizendo isso? Ele falou assim, o bom de eu ter escrito os livros é que eu esqueço. E eu posso mudar. E eu posso mudar. Então, ele disse que dali para frente, as constelações do jeito que eram antes, não existiam mais, era só daquela forma, as novas constelações. E aí eu falei, cara, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu não me sinto capacitado para fazer desse jeito dele. E aí eu procurei um professor lá na Alemanha nessa época e falei com ele, o Gerhard, falei, Gerhard, Hum. eu não sei fazer isso que o Bert está fazendo. Eu não vou dar conta agora a fazer do jeito que ele faz. E ele disse assim, Matheus, fica tranquilo, porque às vezes o Bert traz uma novidade, um jeito novo, um novo movimento, e eu levo uns 2 anos para conseguir fazer. Então, é o tempo do seu desenvolvimento também. Você está se desenvolvendo, não se cobra demais. E eu tenho isso como uma chave, sabe, Tony? Porque eu já cheguei a fazer constelações desse movimento de espírito quando surge o movimento, quando é algo grande, mas se eu precisar fazer uma constelação arcaica, que não é nem a clássica, só a demonstração e tal, eu faço e confio no efeito na pessoa. Né? Então é isso. Às vezes só o exercício sistêmico mesmo, né? Né? Que é bem interessante, que nem entrar em constelação totalmente, mas só o exercício sistêmico, né? E como é que você lida, Matheus? Porque eu às vezes eu dou tanta risada das minhas certezas, né? Então,
Fala, puxa, mas eu tinha certeza que era isso, eu preparei essa questão. Eu tenho um dos meus trabalhos, um dos meus workshops, chama-se eu fui marinheiro durante um bom tempo, durante 11 anos, né? E eu era oficial de navegação. E uma das coisas que eu aprendia muito em navio é que a gente precisa mudar o rumo. E não é a gente traça uma linha reta e é só deixar as coisas acontecerem, né? A gente precisa recalcular, a gente precisa rever, a gente precisa mudar de direção. E às vezes a gente fica preso por ego por conta disso, né? Puxa vida, mas eu que vão essa é uma frase perigosíssima, né? O que vão pensar de mim com relação a essas coisas se eu agora seguir outro caminho? E tem uma outra questão que eu conversei uma vez com o Renato também, o Renato Bertatti, que é assim, o constelador por ego às vezes espera das pessoas que o procuram um elogio, mas não estão preparados para serem odiados pelas suas posturas, né? E às vezes por um bom tempo, já passei por isso e essa expectativa, né, o guru que tudo acerta e o que fala e tal, né? Tem pessoas que demoram meses para poder e outra, né? Pode ser mesmo que você estava errado, pode ser o que você falou, né? Não era a questão verdadeira para aquele momento. E em outros momentos, eu tive algumas percepções corporais, e essa é a pergunta que eu queria fazer para você, que quando se transformaram em pensamento, mas precisa de uma percepção corporal, eu fiquei assustadíssimo e com medo de poder falar. Falei, meu Deus do céu, estou percebendo alguma coisa aqui agora, vou confirmar com essas pessoas, mas é muito estranho. E eu adoro coisas estranhas. Como é que é para você, Matheus? Como é que você lida com isso? Quando eu fiz a primeira formação, com o mesmo professor que o do René, né, o Peter Spelter, que era um alemão, Uhum. ele era bem rígido. E até, assim, o jeito dele é bem alemão, as pessoas perguntarem, assim, as respostas dele, as pessoas ficavam, o nosso jeito brasileiro é um pouco diferente. Mas eu nunca tive medo de perguntar, porque eu via que ele estava ensinando Uhum. até com aquele jeito de resposta, sabe? E aí um dia eu disse, ele fez uma afirmação numa constelação e eu falei assim, Peter, eu vejo essa afirmação, eu entendo isso, mas como é que você sabe que isso é verdade? Como é que você está sabendo que isso é assim? Aí ele falou assim, com o tempo a gente aprende a confiar no campo, naquilo que vem. E aí quando vem do campo e não é algo meu, eu sigo e eu sei. E essa resposta me provocou a conhecer essa certeza que vem do campo, a conhecer essa certeza que começa no movimento corporal, começa numa sensação. E a gente só reconhece no campo aquilo que a gente conhece. Por isso que o constelador só leva o cliente até onde ele já caminhou. Porque aquilo que o constelador não faz ideia, ele não vai ver dentro do campo. Entendeu? Não vai ver. Então, em algum lugar, ele conhece aquilo lá e vem como uma certeza. Então, vem como uma força. Então, quando eu comecei a constelar, nas primeiras, eu era professor universitário e convidava os alunos a constelar, sabe? E aí eu falava, ó, depois da aula vai ter constelação, vocês querem participar? E aí os alunos corajosos iam lá e constelavam. E quando começava o movimento, eu, em alguns momentos, eu não sabia o que fazer e sentia medo. Naquele momento que eu sentia medo e não sabia, e agora? O que eu vou fazer? Eu soltava o ar e voltava para o lugar do constelador, que era a cadeira onde começa. Ali eu sentava e me centrava e esperava um movimento que não fosse eu, não fosse meu. E aí vinha um impulso. Aí eu sabia que era o campo e não era eu. E aí, isso, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo essa certeza, né? E chegou um dia, assim, numa aula lá na Hellinger, eu dando aula, eu como professor, a pessoa falou, nossa, professor, mas você faz tudo isso, né? Você faz isso nas constelações, não é pesado para você? Eu respondi para ela assim, sou eu que faço?
ou é algo através de mim agindo em nós como grupo? E hoje eu vejo que muito, quando a gente consegue esse estado, a gente erra menos. Esse é o ponto, é errar menos, porque a gente erra. E eu até falei isso esse final de semana, uma pessoa que me perguntou de constelação, eu falei assim para ela: olha, quando a gente começa, a gente erra, e a gente vai errar. Faz parte do desenvolvimento humano o erro. A gente não rejeita o erro. O que acontece é, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente erra menos. E também a gente esconde melhor nossos erros. A gente minimiza os efeitos dos erros para acertar, porque a gente percebe o erro antes do que as pessoas estão percebendo. Não é que a gente não quer ser visto no erro, é porque a gente tem noção da seriedade do que nós estamos fazendo e sabe para onde é que é o certo, o acerto. Né? Então, o erro ele faz parte do desenvolvimento. Então, tudo isso eu vejo que é uma pergunta muito boa, porque existe uma postura, e era isso que o Bert exigia e ensinava e praticava, que é esse é a grande arte do constelador. É conseguir sair de si mesmo para estar em sintonia com os movimentos da alma. Tem a ver com aquilo que você falou lá, né? Dessa percepção extracorpórea. Entendeu? Tem a ver com isso, essa percepção extracorpórea, onde eu me concentro e solto de quem eu sou, das ideias que eu tenho, porque todas essas ideias que eu tenho, todas essas certezas que eu tenho, são, na verdade, seguranças. Quando um movimento maior de a serviço do cliente, a serviço do tratamento do cliente, até a serviço da cura de um cliente, ele está além das minhas seguranças. Eu preciso me lançar no mar, Uhum. né? Me lançar no mar para que eu possa encontrar algo além daquilo que eu conheço, que seja o essencial daquele cliente, daquela história. É isso. O que que você acha? Eu acho essencial. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, Matheus, que quando a gente fala assim, eu preciso sair disso, a gente está falando sair do processo do ego, né, das suas experiências e tal. E a forma mais interessante de a gente sair disso é entrar em contato profundo com o próprio corpo. Então, um dos trabalhos que eu faço é de preparação para consteladores entrarem em campo. Tem um fisioterapeuta francês chamado Jean-Paul Resseguier. Ele dá cursos de formação, eu fiz a formação dele aqui no Brasil, mas ele dá cursos de formação para consteladores na Europa, exatamente nessa preparação para poder entrar em campo. Se não parece assim, eu preciso me desligar do meu corpo, não, você precisa entrar em profundo. É como se o corpo fosse a antena, né? E essa antena, ela só é bloqueada pelo próprio ego. A gente congela, a gente deixa de fazer funcionar o sistema nervoso autônomo, né? A gente entra em luta, em fuga, em medo de erro. Então, quando a gente sai desse lugar e percebe isso que a gente está sentindo naquela hora, é essencial. Né? Aí o corpo entra nesse espaço, as antenas abrem. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a sensação, interessante isso que você falou, mas não é muito pesado? Não, não é pesado. Não, não tem esse, por mais esquisito as coisas que você possa, eu já trabalhei, enfim, com traumas graves, com assassinatos, com coisas bem graves, enfim, os meus trabalhos de campo. Mas quando você está fazendo, talvez, o que possa dar isso quando você está fazendo de uma forma amorosa, está fazendo isso com amor, existe uma outra correlação. Até porque, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, até porque a gente não precisa saber desse limite, até onde a gente pode fazer, até onde a gente entra no lugar de salvador, até a gente entra no lugar de pessoa que faz algo incrível, ou o que é o suficiente fazer. A Ana Flávia colocou, emocionado em ouvir a sua explicação, Matheus. É, legal. Muito grato. Então, é legal isso, né? De a gente saber até aqui eu posso fazer. Na relação de pais e filhos também é a mesma coisa.
o que que é o suficiente? Será que toda essa informação que está vindo para mim agora, né, nesse momento, eu devo passar para outra pessoa ou não? Né? O que é isso? Eu faço isso por conta do meu ego, para poder mostrar que eu sou bacana, ou eu faço isso porque realmente tem uma postura amorosa? Fundamentalmente, cabe ao terapeuta, ao conselhador, ter esta noção desse limite e poder visitar, essa é a pergunta para você também, poder visitar esta, essa sozinhez, que às vezes até chega a solidão. É ter um espaço que é só seu. Né? Isso termina, isso é algo agora que é de profunda confiança na alma dessa outra pessoa que está envolvida nessa mesma energia. É, é isso. Isso para mim uma boa sacada da constelação. É eu estar a serviço não só do cliente em si, mas de todo um sistema familiar e da alma dele. Então eu entro em sintonia além da pessoa, do indivíduo ali. É um auxílio sistêmico para todo o sistema. Então, por exemplo, já aconteceram momentos em que eu disse coisas que a pessoa falou, mas eu não estou entendendo. Aí eu disse, porque eu não estou dizendo para você. Eu estou Boa. dizendo para sua alma. Uhum. Isso vai além de você. Confira onde eu estou, para onde eu estou olhando e sinta o que eu estou dizendo, só, sem querer se apegar. Porque eu vejo que o Bert, ele tinha uma postura assim, cara, era muito impressionante. Nenhum gancho do cliente pegava nele. Não pegava no Bert. As pessoas iam para buscar algo e quando ele percebia que a pessoa estava indo para buscar algo do Bert, ele cortava. Porque não era dele. Uhum. Era da própria alma que a pessoa precisava. Entende? Essa era a precisão taoísta do Bert. Quando ele percebia que a pessoa vinha querendo tomar algo dele, ele cortava. E ele direcionava a pessoa para a própria alma. E muitas vezes esse mandar sentar é isso. Agora, sabe, Tony, ao longo desses anos eu abrasileirei. No Uhum. começo eu era bem Fernando. alemão, bem Hellinger, assim. Aham. Mas ao longo dos anos, eu até falei disso com a Sofia, sabe? Eu sinto que eu trouxe algo latino ao meu trabalho, assim. Latino Uhum. não no sentido de cachorro, né? Com todo respeito aos cachorros, mas latino no sentido da nossa origem latina, né? Ah. Porque às vezes chegam para mim pessoas que eu vejo que elas querem ajuda, mas não sabem pedir. Elas não sabem como ser ajudadas. E às vezes são pessoas que estão tão machucadas, igual aqueles vídeos dos cachorros que são maltratados e de repente o cuidador vai cuidar dele, ele morde, está agressivo e acuado. Para mim chegam pessoas que eu percebo que estão nesse estado de tanto que sofreram, são pessoas Uhum. reativas, Uhum. Uhum. sabe? O Bert, ele era duro com algumas dessas pessoas. Ele era duro. Uhum. E eu, às vezes, aguento um pouco mais, no sentido assim, eu vou com a pessoa mais até que ela consiga perceber que eu tô ali para ajudar. Então, eu, apesar das ordens da ajuda, naquele momento eu faço um pouco a mais para essa pessoa. Olha, tô aqui contigo. Esse trabalho aqui é para você. Isso que nós estamos fazendo aqui não é por mim. Eu vou sair Uhum. daqui e vou para minha vida. Isso aqui é para você. Busca se concentrar. Olha o seu corpo, faz assim, percebe isso aqui, como é para você? E aí a pessoa começa a aprender a perceber as reações corporais, entendeu? E algumas pessoas já ficaram impressionadas, você é muito amoroso, né? Eu sou muito amoroso com a pessoa, porque assim, às vezes a pessoa está sendo até um pouco agressiva comigo e aquilo não pega em mim, Uhum. porque eu não estou levando no pessoal. Então eu faço um pouco mais para a pessoa perceber que aquele trabalho está a serviço dela. O Bert não fazia isso. Ele percebia que a pessoa tinha algumas resistências, ele interrompia. E hoje eu vejo, isso é o meu trabalho, e eu
falo isso para as pessoas, porque ao longo desses anos eu sinto que eu já posso dizer isso, sabe? Que eu vejo que algumas pessoas elas precisam de um pouco mais. E aí eu vou, dou a mão e a pessoa sai bem. E ali eu me retiro. Porque ela conheceu um novo limite. E é um limite onde eu já caminhei, além de algumas resistências que eu tenho. Então eu trouxe isso para o meu trabalho e eu vejo que é aquilo que você falou, né? O Bert deixou livre para as pessoas abrirem. E a gente é o burro de si mesmo. Ou seja, algumas dessas coisas, hoje, enquanto terapeuta, eu posso bancar dentro da força do meu trabalho e algumas pessoas, eu não sei como é que ficam depois, mas quem fica bem, fala comigo, né? Eu falo assim, que só quem fica bem que fala. Teve uma vez, mas vou te contar só rapidinho, assim, À vontade. não quero te alugar, Não? que em 2013 ou 14 que o Bert, 2014, acho que foi 2014 que o Bert veio para Brasília, estava lá no seminário do Bert, e aí no intervalo tinha um coffee break, e eu estava lá na fila do coffee break, e veio uma pessoa e falou, Matheus, você lembra de mim? Eu falei, não. Falou, eu sou fulana, que você constelou uns 2 anos e meio atrás. Eu falei, nossa, fulano, tudo bem, prazer, eu não lembro, mas bem-vindo. Ela falou, eu estou aqui porque eu quero te agradecer, porque aquilo que você fez comigo foi muito forte, e na hora eu me senti muito incomodada, e falei mal de você na cidade inteira. Mas hoje eu tô aqui graças a você e tô aqui para Uhum. reconhecer o seu trabalho. Uhum. Falou. Entendeu? Então, às vezes, o constelador também precisa sustentar isso, né? Teve uma pessoa numa aula, vou dizer porque hoje ela me mandou mensagem. Eu fiz uma dessas intervenções mais fortes, assim, uma intervenção mais forte nela, e falei para ela: olha, paciência, confia em mim, porque o que eu estou fazendo, você vai perceber daqui meses, você vai entender o que eu estou fazendo. Fica com isso para você hoje. E deixei. Hoje já mandou. Professor, 5 meses depois, eu só tenho a te agradecer, porque hoje eu vejo o que que você fez através daquele trabalho, e hoje eu entendo e mudou completamente. Então, são coisas que a gente vai fazendo dentro do nosso Uhum. trabalho, né, Antônio? Falei Eu, demais. não, falando de mais nada, falou bem. Eu estava lembrando da nossa professora Angélica Silveira, que é a mexicana, que ela dizia também a mesma questão, tá? Só que eu não sou germânica, né? E, enfim, e tem uma forma mais latina. Ela tinha uma forma mais latina, entre aspas, mais amorosa, de uma forma latina. Eu tenho origem germânica, né? Enfim, né, o que me puxa, às vezes, me evoca em alguns momentos mais uma postura mais rígida, que às vezes é até excessiva. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu sou enfim, né, eu sou psicólogo, sou enfim, do teatro também, tem outras coisas que, enfim, me ajudam a tomar um pouco de amaciante nessa postura. Né? Agora, essencialmente, tudo isso me encanta de uma forma, né, porque leva a pensar sobre a vida e ouvir a história. A gente é muito privilegiado em ouvir histórias das pessoas, né? Ser testemunha, às vezes, uma constelação é muito suficiente você ser testemunha daquela história, né? E não chamar a pessoa de sei lá, quase de idiota quando você diz, não, eu vou te dar a solução. Né? Não, né? Eu vou te dar uma provocação. Né? Não é só você apertar esse botão, ou você fazer isso, ou você fazer aquilo. Né? Mas eu vou te provocar. E o interessante é quando a gente provoca os outros, a gente tem que bancar, porque a gente provoca a gente mesmo também. Né? Teve coisas que eu já falei, enfim, para alguns clientes que disse assim, meu Deus, mas isso me serve, eu não tinha nunca nem pensado sobre isso, então agora eu também vou ter que me dar conta desse lugar. E eu acho isso muito divertido, para as pessoas que entraram um pouco depois, sabendo também que isso está sendo gravado no YouTube também, e depois isso vai ao ar, depois a gente vai colocar lá. E já me passaram umas 25 perguntas, eu já me perdi de tantas outras que eu ia te fazer, mas essa provocação amorosa desse. Eu escrevi uma vez uma peça de teatro que no final da peça
tinha um texto que dizia assim: e o fugaz instante de plenitude que dá sentido à vida, né? Porque quando acontece isso e a gente não acha que a gente precisa, essa pessoa precisa virar meu amigo, ou precisa virar meu companheiro, ou precisa virar isso, ou precisa virar aquilo, né? Mas esse encontro, então eu acho que esse lugar de constelador, ele é sensacional, porque nos ajuda a olhar para algumas coisas, perceber uma sensação de campo, enfim, de estarmos sujeitos ao mesmo alma, sem que a gente precise de imediato agora convidar a pessoa para ir a uma pizzaria depois da constelação, né? Que a gente possa ter algum tipo de troca. E precisa sustentar esse lugar de solidão, né? Porque, enfim, né? No começo é a gente com a gente mesmo e no final é assim mesmo. Então, às vezes, na meditação da gente é interessante. Agora, a gente tem alguns, acho que deve estar aqui também, a Bernadette Barroso falou boa noite, Bernadette. Estava a Sabrina, nossa colega de formação, Sabrina Medeiros, nós Sim. passamos alguns anos sem nos falar. De repente, a gente voltou agora a ter trocas intensas. Nós acho que já passamos talvez uns 2 anos sem nos falarmos, né, Matheus? De repente, né? Mas É, a gente sempre tá imerso num campo aí também. Estamos pensando numa masterclass também com o Matheus, com o Renê, comigo também, fazer uma masterclass que mais a gente vai anunciar. E a gente tem tanta coisa. Hoje a gente está falando em... Tá lá. A Sabrina falou. Sabrina. A Sabrina, ela tem um nick que eu achei incrível. Ela chama-se Vida Fodástica. Eu falei, Sabrina, muita coragem sua, né? Muito legal você escolher um perfil com esse nome. Eu acho lindo. Daqui a uns dias a gente deve fazer junto. Mas a gente tá pensando em fazer, então, né? Fazer outros encontros, e a gente vai falando em associação livre. Nada do que a gente está falando aqui agora tinha sido combinado antes. Zero. Não combinamos nenhuma pergunta, não combinamos absolutamente nada. Estávamos antes, também te amo, querida, também te amo. A Sabrina é uma figura maravilhosa, maravilhosa. E, enfim, até me perdi agora, a coisa de te amo, agora me tirou Mas a gente vai deixando fluir as coisas, como a gente pode fazer com a vida, né? E a gente vai desistindo de coisas antigas e assumindo novas posturas, sendo surpreendido, cuidando disso, né? Desse nome presente que é esse corpo sistêmico que nos é dado, aquilo que vem antes, aquilo que está presente nesse corpo. Em alguns momentos a gente está. Acho que aí tem uma questão que eu queria perguntar para você, né? Várias pessoas, então, Letícia, a Letícia aqui tem ela e o marido tem um restaurante maravilhoso aqui contigo. Eu digo que se vier, Matheus, enfim, Bora. um restaurante imperial, que é um dos mais antigos da cidade, eu vou te levar lá também. Mas eu vejo vários consteladores adoecendo corporalmente, né? E tem um processo que eu acho muito interessante, que é saber sair do campo e saber se retirar, e não ficar imerso nas coisas. Como é que você lida com isso? Eu dizia assim que o bom constelador, ele entra no lago e sai seco, Pô, bom, tá? né? Porque a gente precisa entrar dentro do campo, mergulhar junto com o cliente e trazer nada dele, que é dele, Uhum, né? Então eu vejo que é uma arte também, porque aonde é que pega, geralmente? Quando a gente se compadece e quer ajudar, e a uhum, pessoa não está pronta para receber. uhum, Entende? E isso é a primeira ordem da ajuda que o Bert falou, né? A gente dá aquilo que o cliente possa carregar, aquilo que ele possa levar. Ou seja, a gente não pode dar mais do que ele está podendo. E o cliente dá a indicação até onde ele pode ir. E é um sinal de respeito com a pessoa a gente chegar até onde ele pode ir. Porque se for dar mais, por mais que a cliente queira que ele chegue em determinado lugar e seja uma boa ação, ainda não está no tempo. É igual colher fruta antes de madurar. Fica sem sabor.
Então, o sabor, né, tem relação com saber, tem relação com conhecimento, que não gera conhecimento. É só bonito de se ver. Então, eu vejo que algumas pessoas, elas estão sujeitas a adoecer porque é um trabalho muito profundo. E quando ela faz isso, ela se conecta com o cliente de uma forma que ela toma algo para ela e aquilo faz parte dela. Claro que isso, assim, eu falo que Deus não me permita perder a, a, assim, a capacidade de me maravilhar com a beleza do amor humano, com a beleza do crescimento, com a beleza daquela pessoa que encontra algo que há muito tempo ela procura e não sabia como. Porque tem momentos que a gente faz um trabalho que a pessoa está 30, 40 anos procurando uma forma de resolver aquilo, e a gente vê que, de repente, parece que se une algo separado de muito tempo. De muito tempo. Eu digo assim que tem constelações que são tão fortes e tão grandiosas que é como se o céu abrisse assim, e aí Deus olhasse para a gente e falasse: é isso aí, boa. Não no sentido de boa, ai, Uhum, como eu sou bom, uhum, mas boa que vocês estão uhum, fazendo o que vocês vieram aqui para fazer, que é se unir, quer viver melhor, quer encontrar a saúde, quer encontrar o mais da vida. Esse é o nosso objetivo. Então, eu, 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 sério, peço mesmo que eu possa me maravilhar com a cura do ser humano e ver um cliente crescendo, respeitando os limites dele, porque ele dá o sinal, sabe? Ele dá o sinal, ele indica até onde dá e eu preciso respeitar isso. E isso não é ser menos, porque às vezes as pessoas, os consteladores, levam algumas coisas que acontecem dentro de uma constelação como se fosse uma realidade absoluta. uhum, uhum. E a constelação é a verdade em movimento. Essa é uma frase que eu gosto. A constelação é uma verdade em movimento. Então, aquilo que se mostra ali é um momento da verdade. E quando a gente faz algo e vive junto a algo, aquilo ali, dali para frente, quando terminar a constelação, já pode ser diferente. Por isso que é tão difícil comprovar cientificamente, é algo muito subjetivo da alma humana, né? E em relação, Antônio, aos consteladores adoecerem, sabe? Isso é natural, isso assim acontece com psicólogos, acontece com médicos, acontece com advogados, Uhum. porque são pessoas que estão colocando algo das suas dores a mais nas dores dos clientes. O Bert tinha uma história, não sei se você conhece essa história, do cirurgião que via a morte, você já viu essa Não história? lembro, não lembro. Ah, Tinha uma história que o Peter contava como sendo do Bert. Eu até uma vez achei num livro, mas nunca mais eu achei. Se alguém achar e puder me indicar onde está, ele dizia assim, que essa é a seriedade do trabalho da constelação que nós fazemos. Existia um cirurgião que ele teve um dom e ele via a morte. Então, quando ele ia operar um paciente, se a morte aparecesse na cabeceira da mesa, o paciente ia viver. Se a morte aparecesse no pé da mesa, ele sabia que aquele paciente ia morrer. E assim ele fazia, ele operava. Cada paciente ele sabia se ia viver, se ia morrer. Até que num determinado dia chegou uma paciente para ele que ele se apegou. E quando essa paciente veio operar, ele percebeu que a morte estava nos pés da mesa e ela ia morrer. E ele sentiu aquilo e teve uma ideia. Ele virou a mesa ah, e a morte ficou na cabeceira. Mas quando ele terminou a cirurgia, a morte levou ele. caramba, boa. Essa é a Uhum, seriedade do trabalho que a gente faz. uhum, Porque eu digo assim que o limite de um trabalho terapêutico, o limite de uma constelação, é a presunção do terapeuta, do constelador, e o destino do cliente que precisa ser respeitado, porque é algo muito maior que todos nós. Então é isso que eu penso. Diga aí. já me vieram algumas, tantas outras coisas a pensar, mas já estamos há quase uma hora falando, mas eu não vou deixar de perguntar sobre a tua visão do. Eu tenho trabalhado, voltei a trabalhar, durante um tempo até trabalhei aí em Brasília, nos presídios de Brasília, com o trabalho do Sagrado Feminino. Trabalhei com as
as policiais penais e tal, e foi um trabalho, enfim, que não vai dar tempo da gente contar aqui, mas foi bem interessante. Voltei a fazer aqui agora esse trabalho aqui em Curitiba, né? Que coisa mais provocativa, né? Como é que é olhar para isso? Eu percebi que eu tinha deixado isso, né, como se tivesse sido concluído e não estava concluído, voltar a encontrar. E aí tem essa visão do sagrado feminino como uma energia divina, talvez a máxima energia divina que está acima do processo. Tanto que em algumas constelações até colocam uma representante, que seja o nome que se quer dar na filosofia védica, né, a Divina Mãe, enfim, em algumas pessoas, para algumas pessoas a história, uma coisa que me encanta bastante, a história de Maria Madalena também, das três Marias Madalenas que existiram, não foi uma só, né, e essa que foi enterrada no sul da França, tal, também tem algumas provocações, mas esse olhar para essa Bernadette colocou. Vai ficar gravado sim, Bernadette. Vai ficar gravado no YouTube e aqui também. Aqui no Instagram também. Né? E, enfim, Vanessa Ferraz entrou também, minha querida amiga. Então, como é que você vê essa potência do feminino? Porque, para mim, a potência de vida, a potência criativa, a de mudança, a de equilíbrio, a de e em especial de menos consumo, de menos exageros, é uma potência feminina. Né? É um outro lugar. Então, a gente não está falando de o feminino no sentido de oposto do masculino, né? Mas a gente está falando de uma instância divina superior, que é uma instância feminina, que tanto as mulheres como os homens têm. E as mulheres conseguem entrar, talvez, com mais facilidade e também são retiradas desse lugar. A gente vive agora, a gente tem, enfim, né? Agora, por esses dias também, o Dia Internacional das Mulheres, a gente vê coisas tão complicadas que acontecem. Eu trabalhei mais de 30 anos com mulheres vítimas de abuso e tal, enfim, presenciei algumas coisas bem drásticas. Mas vamos voltar a esse tema. Como é que você vê essa ideia do sagrado feminino? É algo muito sagrado, né? É algo muito sagrado porque é um dos princípios da existência, dos pilares da existência, sabe? Eu acho que isso é algo muito fino no sentido de nobre e alto no sentido de evoluído, porque nessa dimensão que a gente vive é o pilar de onde se torna a porta da vida, é o receptivo, né? É o receptivo, é o acolhedor, é um princípio que o sagrado feminino, ele tem, quando a pessoa entra dentro dessa força do sagrado feminino, ela se conecta diretamente à origem da existência humana. Eu me lembro, olha só, que interessante isso, Tônia. Eu me lembro em 2012, quando o Bert veio para o Brasil depois de alguns anos, a Sophie fez um exercício a respeito das pessoas se conectarem ao próprio centro. E aí ela fez aquele exercício, foi muito forte. Eu uso isso nas formações, eu uso isso, esse exercício é muito forte mesmo. E aí ela perguntou, quem aqui tem dificuldade de se conectar ao centro? E aí uma senhora tinha uma dificuldade, ela chamou ela e foi constelar essa moça. Quando ela constelou essa moça, apareceram diversas mulheres. E aquilo foi gerando assim, um movimento tão grande, mas assim de muito sofrimento, em que as mulheres elas gemiam, elas choravam, era muito difícil o que estava se mostrando ali, dentro de uma representação Hum? ancestral, de várias ancestrais ligadas a sofrimento. E aí, num determinado momento, a Sophie colocou uma mulher e disse assim: essa é a primeira mulher da Terra, primeira mulher a viver. E aí aquelas mulheres foram se direcionando, elas se conectaram
conectaram entre si, formaram um círculo e foram fechando, e aquele círculo ficou com essa mulher no centro. Ela pôs uma música, foi muito bonito. E aquele círculo no centro e aquela mulher lá em cima, tinha, acho que umas 30 mulheres, não sei, muitas mulheres assim, reunindo. Aí aquela mulher lá no centro que representava a primeira mulher, ela levantou o braço assim e apontou para o alto. Ela apontou para o alto, para o céu. E terminou a constelação com essa união dessas mulheres em sintonia com essa primeira mulher, que representava essa grande mãe, conectada com o alto. O alto. Então eu vejo que o trabalho do sagrado feminino é um trabalho de cura de um princípio constituinte do ser humano. Do ser humano. E eu vejo que o trabalho do sagrado feminino, ele não é o oposto do sagrado masculino, mas ele é complementar. Então, quando a gente consegue essa complementariedade dos dois princípios, desses dois pilares, a vida surge. A vida surge. Então, é algo divino que cada um de nós temos dentro de nós. Começa com a relação com os nossos pais, em que nós somos pai e mãe, unidos num só ser, mas isso nos conecta como um fio de um colar de pérolas em que cada ser, cada geração é uma pérola e vai até a origem da existência. Então, fazer esse trabalho que você faz, eu acho que é algo muito profundo e que algumas das pessoas que vivenciam isso, talvez elas só percebam daqui anos a grandeza do que você está fazendo por uma mulher que se cura ser a cura de toda uma linhagem, toda uma geração. É isso que eu penso. E eu fiquei um pouco emocionado aqui agora. Algumas histórias vêm em algumas constelações, são 6, 7 gerações, onde a coisa se acumula e se repete. Agora, eu acho, isso é uma opinião muito selvagem minha, mas eu acho que a única possibilidade de cura, ou um mundo melhor, porque o mundo está muito esquisito, mas o mundo melhor está muito mais com as mulheres do que com os homens. A força do feminino está muito... E cabe sim, enfim, tem histórias, já passou do tempo que a gente queria falar aqui, né? Mas tem histórias dessas que, enfim, os homens sustentam esse espaço de transformação feminina. Os homens permanecem, não é isso, né, Matheus? Né? Os homens permanecem, como dizia o Bert, né? As relações entre homens também, elas são muito interessantes, elas têm uma outra forma de provocação. Às vezes as mulheres têm enfim, é uma provocação minha, mas eu quase que intuo que é assim mesmo, né? Tem uma função bastante importante. Até que, por conta de ter essa informação muito importante, sistemicamente, pensando no lado não tão equilibrado, elas vão ser mais colocadas a não se perceberem, né? E repetirem modelos, Isabela, da querida amiga. Enfim. Tônio, eu me lembro, só uma coisa que eu lembrei, sim. Desculpa falar, que o Bert falava isso, né? As pessoas falam que ele era machista, misógino, mas o Bert tinha essa frase, ele dizia assim, a cura começa no coração das mulheres. É isso? Então, ele falava isso, porque as mulheres são os seres mais dispostos a buscar esse movimento, esse tratamento, esse trabalho de desenvolvimento, né? Isso é notável. O que você acha? É isso, literalmente. Para mim, o Dileta faz parte, que agora escreveu aqui, mas faz parte do grupo do Sagrado Feminino. Né? Esse processo de mudança e dessa energia está totalmente nessas mãos. E por isso mesmo é onde também o sistema não tão equilibrado, como eu estava falando antes, também vai atuar, para que se esqueçam e façam, entrem em posturas competitivas, não masculinas, mas posturas competitivas machistas e tal. Matheus, já estamos praticamente 1h10
falando. E se a gente tem espaço, porque eu acho que nós dois somos bem tagarelas, a gente vai longe aqui. Queria abrir algum espaço para pergunta, voltando a falar as pessoas. A gente está gravando também isso no YouTube, isso deve subir para o YouTube essa noite, amanhã deve estar disponível aí também no meu canal do Luna. Temos o podcast Podcura do Matheus, que gravamos esses dias, e tem várias outras entrevistas. Tem uma entrevista. Vamos gravar de novo. Vamos gravar de novo, uma entrevista com o amigo Renê também, enfim, né? Tem outras tantas provocações. Quando a gente tinha falado que nada disso a gente tinha combinado antes. Então, obrigado pela tua presença, tuas trocas. Eu acho que nem sei bem o que dizer, né? Sei que hoje são 9h10 da noite, eu vou demorar um pouquinho até desligar e conseguir deixar a poeira baixar. Me sinto muito provocado, feliz e emocionado. Grato pela tua presença. Muito grato, viu, Tônio? É sempre uma alegria a gente conversar, né? Eu acho muito legal essa pegada dessas provocações, porque faz a gente pensar. E aqui eles falaram, né? O que nos traz aqui hoje? Eu acho que, por exemplo, tem algumas dessas coisas aqui que eu não tinha falado para ninguém ainda, entendeu? E hoje eu falei pela primeira vez aqui numa live, por exemplo. São vivências que eu tive que eu acho que é legal de ter essa oportunidade. Então, muito grato. Bernadette colocou. O som saiu, voltou. O som saiu, voltou. Então, Alô, alô. gente, uma boa noite. Fiquem vocês bem. Então, a live vai ficar gravada no Instagram. Amanhã deve subir para o YouTube também. Enfim, fiquem todas as pessoas presentes, fiquem bem. E vamos lá, puxando essa energia, inventando a vida, né? A gente inventa, né? Corajosamente a gente inventa a vida e tem encontros que nutrem a alma, como esse que a gente tem hoje. Muito Matheus, grato. suas palavras finais, o que você quer falar, ou já finalizamos? Eu quero só agradecer, viu? Sou muito grato por você, viu, Tônio? Grato pelo seu movimento, grato pelo seu jeito de ser. Me sinto mais uma vez honrado com a sua presença. Gosto muito de você. Igualmente, isso Valeu. é a mais pura verdade, é igual nos dois sentidos. Então, Legal. eu vou encerrar a gravação do YouTube aqui, vou encerrar aqui agora também.